Olá pessoal, professor Pedro aqui com mais um módulo, e esse é o módulo de número 12, aquele com os 10 mandamentos, tá? Nesse módulo aqui, a gente vai dar sequência ao estudo das civilizações da história antiga, que a gente começou lá no módulo de número 10, da Mesopotâmia, depois a gente viu o Egito, e agora a gente vai estudar mais um pouco. A aula de hoje, ela está dividida em 2 tópicos. O primeiro desses tópicos é o objeto de estudo. Então, a gente precisa compreender, caracterizar o nosso objeto de estudo inicialmente, ou seja, saber o que a gente está estudando, qual lugar do mundo a gente está estudando e que época a gente está estudando. Para, em seguida, a gente fazer uma contextualização desse objeto. Contextualização do objeto seria o quê? Você identificar, nesse caso, as características geográficas, políticas, econômicas, sociais e também culturais do povo que a gente está vendo nesse módulo de número 12, ok? Então, a gente vai começar a fazer isso agora. Quando eu falo para vocês em delimitar o objeto de estudo, então, a gente tem que identificar o tema, o local e a época. No caso do tema desse módulo, a gente vai falar sobre os hebreus. A princípio, quando vocês ouvem a palavra hebreus, não vem nada à cabeça de vocês, tá? Mas vocês conhecem muito, mas muito mesmo, a história desses hebreus. Por quê? Porque os hebreus, eles são um povo cujas histórias, boa parte delas, foi registrada na Bíblia. Então, ao longo da explicação dessa aula, eu vou citar vários personagens que vocês conhecem. Abraão, Israel, José, do Egito, né? Sansão, Dalila, Davi, Salomão. Certo? Vão ser personagens que vão aparecer nesse momento da explicação desse módulo, tá? Aí, o que acontece? Depois que a gente sabe qual é o povo que a gente vai estudar, a gente precisa saber em qual lugar do mundo que esse povo existiu. Os hebreus, eles moraram em vários lugares do mundo antigo, né? Lembra do Velho Mundo, que eu falei em aulas passadas aí para vocês, lá no comecinho do capítulo do bimestre, que eu falei que tinha o Velho Mundo, que era formado aqui pela Europa, pela África e pela Ásia. Então, os hebreus, eles moraram em várias partes aí do Velho Mundo. Mas o lugar em que eles fixaram e o lugar que eles mais queriam ficar é esse risquinho em vermelho que tá aqui, ó, bem pequenininho, que tá aqui, ó. Olha para vocês verem o Egito, que a gente estudou aí no módulo passado, e o Iraque aqui, que a gente estudou no capítulo módulo 10, né? E olha só o tamaninho de Israel perto desses dois países. Então a gente está estudando esse pequeno reino, esse pequeno lugar, que apesar de territorialmente pequeno, teve um impacto decisivo nos rumos da história da humanidade. Tanto que a gente conhece esses personagens aí da Bíblia. Até hoje esses personagens estão envolvidos com a história dos hebreus. Mas voltando aqui, em relação à época, agora a gente já sabe que a gente está estudando os hebreus, que os hebreus eles moraram boa parte do tempo em Israel. Mas em relação à época, que época que eles existiram? Como eu acabei de falar para vocês, a principal fonte de referência sobre os hebreus é a Bíblia, certo? Principalmente sobre essa época aqui que a gente está falando, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que para os católicos e para os evangélicos são conhecidos como Pentateuco, e para os judeus são conhecidos como a Torá. Essa Torá, ela possui narrativas que começam lá com Gênesis e vai até o Êxodo, beleza? Até chegar no Êxodo. E aí a gente tem a história
da criação do mundo, da expulsão do homem do paraíso, da busca pela terra prometida, da aliança de Deus com Abraão, dos hebreus no Egito, os hebreus voltando. Só que a Bíblia, gente, ela não é um livro de história escrito por historiadores. Porque vocês se lembram que o historiador, para ele trabalhar, ele precisa analisar as fontes, ele tem uma pergunta, ele analisa as fontes, os vestígios daquela época. A Bíblia, ela não é um livro de história com o objetivo de ensinar exatamente o que aconteceu. A Bíblia, ela mistura características históricas com mensagens éticas e religiosas. O que isso quer dizer? A história que é contada ali, ela tem muito mais do que por objetivo levar a gente a saber o que aconteceu naquela época. Ela tem muito mais uma função pedagógica de te ensinar um determinado tipo de comportamento, de te passar uma lição com aquilo. Os historiadores não têm necessariamente essa preocupação. O historiador, ele quer saber o que aconteceu naquela época. Mas a Bíblia, ela mostra o que aconteceu naquela época com essa função, com esse objetivo. Então, tem muita coisa que está escrito na Bíblia, não é que é mentira ou que não aconteceu, mas acontece que ainda não foi confirmado pelos historiadores e pelos arqueólogos. Isso quer dizer o quê? Que além da Bíblia, quando a gente está falando de documentos muito antigos, o que os historiadores precisam fazer? Eles precisam comparar vários textos. Por exemplo, se uma pessoa aparece num texto, depois aparece em outro texto de outro povo, aparece em outro texto, isso significa que aquela pessoa existiu. Ao contrário de alguns personagens bíblicos, que são citados apenas na Bíblia. Então ainda precisa de escavação arqueológica, precisa de encontrar, traduzir textos de outros povos, para poder validar essa informação que está na Bíblia. Certo? Tanto que aqui a gente tem duas épocas de início da história dos hebreus, né? Primeiro o ano 2000 a.C. e depois o ano 1000 a.C. Por que essa diferença? Porque a gente tem a data, essa primeira data é a data segundo a Bíblia, e essa segunda data é a data segundo a arqueologia, segundo a história dos historiadores. Então, é sabido que a história dos hebreus começa com Abraão, né? Apesar de ter tido uma história antes, começa com Abraão, porque Abraão é que faz a aliança com Deus. Aí vocês sabem que na Bíblia tem aquele negócio de genealogia, não é? Tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa. Fazendo as contas, os teólogos, as pessoas que estudam a Bíblia, os cientistas religiosos, o que eles fazem? Eles pegam e foram fazendo as contas, baseando, essa pessoa pode ter vivido esse tempo aqui, essa pessoa viveu esse tempo aqui, e eles acham que o Abraão viveu no século 20 a.C., ou seja, por volta aí do ano 2000 a.C. Mas ainda os arqueólogos não têm tanta certeza. A certeza absoluta que eles têm é que os hebreus, eles surgiram de fato como um povo no ano 1000 a.C., por conta dos vestígios arqueológicos que existiam na região, lá do atual Israel. Aí os hebreus, eles vão ficar aí por mais ou menos 1000 ou 2000 anos morando em Israel. Aí no ano 70 depois de Cristo, o que vai acontecer? Os romanos já tinham invadido e conquistado a Palestina e começaram a cobrar impostos dos hebreus. O que os hebreus vão fazer? Eles vão se revoltar contra os romanos. Só que os romanos, eles eram um território gigantesco contra Israel, que era o quê? Aquele território minúsculo. Então, o que houve? O que aconteceu? Os hebreus, eles foram expulsos aí de Israel, foram expulsos de onde eles moravam e não tinham mais um lugar para ficar. Então, eles começaram a se espalhar por todo o Império Romano e mantiveram-se unidos graças à sua religião monoteísta, que passou a ser conhecida por judaísmo, e os hebreus vão deixando de ser conhecidos como hebreus e passam a ser conhecidos pelo nome de judeus, ok? Então a gente fecha o nosso objeto de estudo para a gente começar o segundo momento da aula, que é a contextualização desse objeto. Pessoal, então a gente viu na Israel. Na segunda parte da aula, que é a contextualização do objeto de estudo,
a gente vai aprender um pouquinho sobre a geografia, sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade e sobre a cultura entre os hebreus, ok? Então vamos lá, começando aí pela parte da geografia. Então a gente tem duas informações aí sobre a geografia. Primeiro, que eles foram um povo migrador. Quando eu falo em povo migrador, eu estou querendo falar em quê? Em migração, em pessoas que saem de um lugar e se direcionam para outro lugar. Tá? Então, os hebreus eles foram um povo extremamente migrador. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo os relatos, os hebreus eles tiveram origem aqui na Mesopotâmia, tá? Especificamente aqui nas proximidades, na área rural da cidade de Ur, que ficava aí à margem do rio Eufrates. Tá? Daqui, da Mesopotâmia, os hebreus saíram na época do Abraão, né? E foram lá e acabaram chegando aqui na onde hoje é Israel. Eles começaram a viver aí às margens do Rio Jordão, que não era um grande rio, mas era o rio mais importante para os hebreus, tá? Como está escrito aqui, ó, o Rio Jordão. Mas aí, na história dos hebreus, a gente vê que em determinado momento, eles tiveram uns probleminhas aqui e foram para onde? Desceram para o Egito, lá na época do José do Egito, e ficaram aqui por um tempão. Depois disso, eles acabaram voltando pro Egito, para o Egito não, para a Terra Prometida, para Canaã, que são vários nomes que se referem ao mesmo lugar. Terra Prometida, Palestina, Canaã, nesse contexto aqui se refere ao mesmo lugar. Depois que eles ficaram um certo tempo aqui, eles passaram a ser, muitos deles foram levados para a Mesopotâmia, depois eles foram expulsos, mas em relação à geografia, essas são as duas características que eu tenho para destacar dos hebreus, certo? Eles foram um povo migrador, sejam essas migrações por vontade própria, por necessidade ou forçadas por outro povo. Ok? E o rio, que é o rio mais importante para eles, que foi o Rio Jordão, que vocês conhecem muito, porque aparece muito na Bíblia, tá? Aí vamos conhecer um pouquinho sobre a política entre os hebreus. Então, os hebreus, eles conheceram 3 formas de autoridade. A autoridade dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Eram chefes, como está aí, militares, ou seja, eles cuidavam do exército, eles eram juízes, ou seja, eles também cuidavam da justiça, e eles eram sacerdotes de uma tribo, ou seja, eles também tomavam conta das questões religiosas, ou seja, eles acumulavam 3 funções, a militar, a judicial e a religiosa. Depois dos patriarcas vão vir os juízes. Os juízes vão ser quem? Vão ser líderes que cuidavam dos exércitos em época de guerra. Então vai ter uma grande autoridade sobre o exército. E depois, né? Só que aí essa atividade ela era temporária. Essa autoridade do juiz ela era temporária. Na hora que acabava o conflito, os juízes voltavam a deixavam de ter esse poder gigantesco sobre todo o exército. E por fim apareceram os reis. Quem eram os reis? Eram os primeiros chefes que conseguiram criar uma unidade política entre os hebreus. Então os hebreus eles tiveram aí esses 3 tipos de autoridade durante a sua história, aí, durante a história que a gente está acompanhando no módulo 12. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 autoridades mais específicas, né? Vamos começar a dar nome aos bois, por exemplo. Segundo a Bíblia, todos os hebreus tiveram origem em um clã. O que é um clã? Um clã, gente, é uma espécie de uma tribo nômade de pastores. Lembram o que é nômade? É aquela pessoa que não tem moradia fixa, certo? Então, os hebreus, eles vão aparecer a partir de uma tribo que vivia ali nos arredores da cidade mesopotâmica de Ur por volta do ano de 2000 a.C., como a gente viu aí anteriormente. Tá? De acordo com a Bíblia, o Abraão, que era um pastor, foi o Abraão que era um pastor velho, pastor nômade velho, um velho pastor nômade, fica mais bonito, né? Que deu aos hebreus a sua principal referência cultural. Qual é a principal referência cultural dos hebreus? É a crença em um único Deus chamado Yahvé. Até então, a maioria das religiões
eram politeístas, até então não. Durante toda a história antiga, a maioria das religiões, quase todas, eram religiões politeístas. Aí que vai aparecer os hebreus que vão começar a cultuar a crença em somente um Deus. Segundo a Bíblia, né, o Abraão estava de boa um certo dia, aí quem entrou em contato com ele? Deus. Nesse contato, Deus ordenou que o Abraão saísse de Ur, onde vivia sua família, e fosse para a terra prometida e se fixar. Além de sair de Ur, Deus exigiu do Abraão que ele abandonasse, né, o culto aos outros deuses, ou seja, abandonasse o politeísmo e reconhecesse somente Yahvé como seu Deus único e a sua maior autoridade. E se o Abraão fizesse isso, ele seria abençoado com uma descendência inumerável. Ele teria milhares de descendentes, do qual nasceriam nações, nasceriam reis, nasceriam povos inteiros. Nesse meio tempo aí, o que o Abraão fez? O Abraão convenceu a sua família e eles partiram, possivelmente, para uma região que ficava aí a noroeste de Canaã, naquela terra prometida. Canaã, como a gente vai ver em outro módulo, era habitada pelos cananeus ou pelos fenícios, que era uma região muito vizinha ao reino de Israel, ou que vai se tornar o reino de Israel nesse período. Desculpa, gente, pelo caminhão. Pessoal, desculpa, dei uma paradinha aqui por causa do caminhão, senão vocês não iam conseguir entender. Tomara que eu consiga retomar de onde eu estava, sem vocês serem prejudicados. Né? Aí, o Abraão pegou e partiu, né, para o noroeste de Canaã, ali onde ficavam os cananeus. O que vai acontecer? Nessa época, a gente viu que a maior autoridade era dos patriarcas, né? Os primeiros patriarcas foram Abraão, depois o seu filho, o Isaac, depois o filho do Isaac, que é o Jacó, né? E o Jacó teve seu nome mudado para Israel, certo? Sendo que muitas vezes os descendentes de Israel, eles são chamados de israelitas na Bíblia, tá? O Israel, ele teve 12 filhos, certo? E cada um vai dar origem às 12 tribos de Israel, que também aparecem na Bíblia. Tá? Então, a partir de cada um dos filhos vai surgir uma tribo que foi conhecida como as 12 tribos de Israel, né? Um desses filhos, que é o José, ele tinha uma habilidade, né? Ele acabou sendo, vou ficar dando spoiler da Bíblia, mas ele acabou sendo vendido pelos irmãos a alguns mercadores e acabou indo parar no Egito. Lá no Egito, a habilidade do José, né, de prever o futuro, é complicado isso, né? Ele chegou a ocupar uma posição de destaque, chegando a ajudar o faraó. Lembra que tinha o vice-faraó, que era o grão-vizir? Ele estava quase lá, certo? Ele ajudou o faraó a governar o Egito. Em 1750 a.C., o que aconteceu? A Palestina enfrentou uma seca. O que os palestinos, os irmãos do José fizeram? Foram para o Egito e lá se fixaram e passaram a prestar serviço para o faraó em troca de terra para praticar a agricultura, né? E criar a ovelha, que era a principal atividade econômica deles. Nessa mesma época aí, quem estava mandando no Egito não era o próprio faraó, mas era um povo que tinha invadido o Egito e que era conhecido pelo nome de os Íxodos, né? Durante essa época aí, os Íxodos, eles governaram o Egito, os egípcios ficaram meio bravos, mas os hebreus conseguiram um certo prestígio. Só que aí o que os egípcios fizeram? Uma hora eles se juntaram, expulsaram os Íxodos, e o que eles vão fazer? Eles vão acusar os hebreus de terem ajudado os Íxodos a mandar nos egípcios, e eles vão acabar escravizando os egípcios, tá bom? Então, perseguidos e escravizados, os hebreus, eles decidiram sair do Egito, né? Parte da Bíblia que é conhecida como Êxodo, e se direcionar, não é? De volta para a Terra Prometida. E nesse contexto aí, o principal personagem foi o Moisés, que teria sido aí o patriarca que conduziu eles de volta para a Palestina, que vai fazer lá o retorno, né? Ele que diz lá que abriu o Mar Vermelho, certo? E que essa viagem deles de volta durou 40 anos, com um período de muito descontentamento entre os hebreus. Eles saem do Egito, né? E quando eles conseguem sair, eles não chegam imediatamente na Palestina, eles se perdem no deserto. É aquele clima
aquela relação bem complicada, certo? Só que aí nesse processo, o Moisés, ele recebeu de Deus as tábuas da lei, não é? Que eram as 2 placas na quais foram escritas o Decálogo, que é mais conhecido como os 10 mandamentos, também chamado de lei mosaica por causa do Moisés. E esses 10 mandamentos, eles se tornaram a base aí das regras civis e morais, não só dos hebreus, mas de todo o ocidente do planeta, inclusive por nós, pois nós somos, mesmo seja quem é católico, quem é cristão, quem é evangélico, quem é judeu, acredita e sempre aprende sobre os 10 mandamentos lá no comecinho. Honrar pai e mãe, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso aí faz parte da nossa cultura. Começou com os hebreus e a gente absorveu, tá? Moisés, como vocês sabem, ele morreu antes de chegar a Canaã e foi substituído por Josué na liderança do povo hebreu. Só que quando os hebreus chegaram na Palestina, a Palestina não estava vazia, ela estava habitada por outros povos, não é? E Josué teve que organizar a reconquista da Palestina, né? Aí, segundo a Bíblia, a posse foi difícil, mas José conseguiu quebrar a cara dos invasores, né? E aí as 12 tribos entraram de novo, novamente em Israel e começaram a se organizar, ok? Nessa época aqui, a Palestina então, ela foi dividida em 12 tribos e os levitas, que eram os descendentes do Levi, que eram um dos filhos do Israel, ficaram responsáveis pela vida religiosa, por ministrar cerimônias, fazer os sacrifícios e tudo mais, ok? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre os juízes agora, né? O que foram os juízes, né? Em relação à política, as 12 tribos, elas eram caracterizadas pela ausência de um governo central. Ou seja, não tinha quem governasse, não tinha uma pessoa, um rei até então. Porque eles falavam o quê? Que eles não precisavam de um rei, porque rei era somente a maior autoridade deles era Deus, eles não precisavam de um rei aqui. Só que estava dando muito problema essa questão de disputa. Aí eles criaram o cargo de juiz, que era para comandar o exército, para juntar as 12 tribos, para comandar o exército das 12 tribos e vencer os invasores, né? A gente teve 2 juízes muito famosos, que foi Samuel e o outro que foi o Sansão, aquele lá que tinha muita força física e a força dele estava no cabelo, ele foi morto pela Dalila, pela Dalila, que era uma mulher que era uma mulher filisteia e que enganou ele e tudo mais, tá? Só que aí no final do século XI, os filisteus, né, invadiram Canaã de novo, a maior quebra-pau entre os hebreus e os cananeus, os filisteus, né? Aí que os hebreus decidiram, resolveram adotar a monarquia para centralizar o poder, organizar suas forças e enfrentar os adversários. E Samuel, os últimos reis, eles reuniram uma assembleia, né, para escolher o rei, e o rei escolhido foi Saul. Saul montou um exército, mas acabou sendo derrotado pelos filisteus e foi substituído por Davi, né, que era o jovem pastor que, segundo está escrito na Bíblia, derrotou o gigante Golias com uma pedrada na testa. Davi foi o primeiro grande rei hebreu. E após ele se tornar rei, ele unificou as tribos, ele conquistou Jerusalém, que estava com os filisteus, e fez dessa cidade a capital do reino de Israel, certo? Só que, no entanto, o rei mais, apesar do Davi ser muito mais conhecido, o rei mais importante que os hebreus tiveram foi Salomão, certo? Aquele que foi conhecido pelo grande senso de justiça, que mandou dividir o bebê em 2 partes. Vocês devem saber dessa história, né? Que tinha 2 mães lá que estavam querendo o mesmo filho, e falou, reparte, dá um meio para cada uma. O que mais que o Salomão fez, além de mandar repartir o bebê no meio, né? Não é só por isso que ele ficou conhecido, né? Mas ele reforçou o exército, ele fortaleceu as relações comerciais com os reinos da Arábia e da África, construiu o templo de Jerusalém, que depois vai ser destruído 1000 vezes, e hoje em dia só restam alguns muros que os judeus chamam de Muro das Lamentações, né? Só que aí, para conseguir fazer tudo o que fez, o Salomão aumentou o imposto, retirou milhares de homens do campo e colocou para trabalhar em diversas construções, tá? Só que a hora que o Salomão morre, o que acontece? Quem assume o filho dele é o Roboão, que continua subindo os impostos, né? A população começa a empobrecer e começa a passar dificuldade, a população se revolta, o Roboão ele perde um pouco de controle, e o que vai acontecer? O reino de Israel enfraquece e acaba se dividindo em 2. O reino de Judá, né, que ficou com a capital em Jerusalém, e era formado por 2 tribos, e Israel ao norte, né,
quando Judá estava ao sul, Israel ao norte, que ficou conhecido, que ficou com a capital lá em Samaria. Então, gente, o que vai acontecer, né? Como os dois o Israel se dividiu em dois reinos, ficou mais fácil de outros povos conquistar eles. Por exemplo, em 722, o Sargão invadiu e conquistou o reino de Israel, expulsou os hebreus e levou vários outros povos para viver na região. Tá? Depois, em 586, foi a vez de um cara com um nome muito difícil, que é o Nabucodonosor. Ele invadiu o reino de Judá ao norte, destruiu o templo o reino de Judá ao sul, destruiu a maioria dos hebreus para a Babilônia, que é conhecido como o episódio do cativeiro da Babilônia. Certo? O cativeiro durou até 538, quando os persas invadiram, né, o Império Babilônico e falaram, pode os hebreus voltar lá para o seu lugar. Os hebreus voltaram e ficaram lá um tempão. Só que aí depois os hebreus foram dominados pelos macedônicos, pelos persas, depois pelos macedônicos, depois pelos romanos, que foram muito cruéis com os judeus, né? Os judeus acabaram se revoltando e os romanos resolveram expulsar os hebreus ali da Palestina no ano 70, pondo fim à história dos judeus no lugar, mas não definitivamente, pois os judeus se espalharam pelo mundo, mas permaneceram ali bem unidos pela religião. Então, os judeus eles estão pelo mundo inteiro, mas eles tinham tanta fé em Deus que eles permaneceram como um povo sem Estado. Só vai ter o Estado de Israel, Israel só vai voltar a existir em 1948, há pouco mais de 70 anos atrás. Tá? Outra coisa que a gente pode falar também é sobre aqui a política, né? Eu esqueci de mudar o slide, né? Aqui a gente tem o Abraão, que era um patriarca, aqui a gente tem o Sansão, que era um juiz, e aqui a gente tem o Davi, que se tornou rei. Sobre a questão econômica, gente, vou ser bem breve, porque senão a aula vai ficar muito grande, né? Sobre a economia, a base econômica era pastoril. O que é isso? Era a criação de animais. E o principal animal que eles criavam eram as ovelhas. Por isso que tem tanta metáfora na Bíblia sobre pastor, sobre rebanho, sobre ovelha, sobre o Cordeiro de Deus, porque isso aí era uma coisa que fazia muito parte do contexto que eles viviam. Eles eram criadores de ovelha, lembra? O Abraão era um pastor nômade, ok? Mas eles também praticavam a agricultura, né? Eles plantavam cereais e pomares, como as videiras, as figueiras e as oliveiras, que aparecem muito também na Bíblia, né? A gente tem o sermão da montanha, a gente tem várias questões em que aparecem essas coisas, vinho, não é? E em relação à propriedade, ela era coletiva até o surgimento da monarquia. Ou seja, eles não tinham propriedade privada. Até Israel não tinha dono até aparecer os reis, ok? E em relação à sociedade, toda a sociedade, gente, ela tem por característica ser estratificada e hierarquizada, como a gente já viu aí em aulas anteriores. Não vou explicar novamente isso muito a fundo, porque já foi falado. Hierarquizada é o quê? É estratificada é o quê? Dividida em grupos, né? A sociedade possui grupos diferentes e hierarquizada é que esses grupos eles são distribuídos de formas diferentes. Tá? Então a gente tinha as classes ricas, né? Que era formada pela família do rei, tá? Pelos donos de terras, pelos chefes guerreiros e pelos sacerdotes. Esses 4 tipos de pessoas eram ricas entre os hebreus. Aí a gente tinha as classes intermediárias, que eram formadas pelos burocratas, que eram os funcionários do rei, e também pelos comerciantes. E lá embaixo a gente tinha as classes pobres, que eram os camponeses, os pastores e os escravos. Tá? Então essa aqui é a questão social. Desculpa, gente. Eram os aspectos sociais. Não tem muito que eu ficar falando sobre isso. E vamos aí partir para a última questão, que é sobre a cultura entre os hebreus. Aqui tem alguns pontinhos interessantes para eu falar para vocês. Tá? Pessoal, então sobre a cultura, né? Como eu disse, tem alguns pontos importantes. Vamos dar uma pequena aprofundada nisso. A maior contribuição cultural, a maior realização cultural dos hebreus foi a constituição do judaísmo, certo? O que é isso? O judaísmo, gente, ele é uma religião que também pode ser considerado filosofia e também um modo de vida
característico do povo judeu e que tem aí duas características principais, certo? Que é o monoteísmo e que é a crença em um único Deus, tá? Os judeus eles compõem um grupo étnico e também religioso com cerca de 14 milhões de seguidores ao redor do mundo, entre judeus natos e judeus que são convertidos a essa religião. Então, as principais características do judaísmo, primeiro que é o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença em um único Deus que é Yahvé. Esse Deus ele foi o Criador, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tem grande influência sobre todo o universo. O que é onipotente? Ele pode tudo, onipresente, ele está em todos os lugares, onisciente, ele sabe de tudo, tá? E a principal e a outra característica aí é a revelação, ou seja, Deus escolheu um povo, certo? Que foi os hebreus, e se revelou a sua existência para esse povo, tá? De forma mística, de forma sobrenatural, não é? E escolheu esse povo para servir de exemplo para o restante da humanidade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida judaico, né? Então, a gente tem, quando o judeu nasce, se for menino, acontece uma Brit Milá, certo? Que é uma cerimônia religiosa como se fosse uma espécie de batismo que ocorre no 8º dia, tá? Com um grande café da manhã. Então, no dia que o bebê completa 8 dias, se for menino, certo? Se realiza um café da manhã no 8º dia, tá? Em que apresenta ele para a sociedade. Se for menina, acontece o Zeved Rabat. O que é o Zeved Rabat? É uma cerimônia em que as meninas elas recebem o seu nome, certo? E elas sempre acontecem no primeiro sábado após o nascimento. Então, se hoje é sexta-feira e a menina nasceu, amanhã eles realizam isso. Se hoje é domingo, aí a menina nasceu, eles vão realizar isso no próximo sábado, que vai ser dali 7 dias. Então tem essa pequena diferença. Aí depois tem o Bnai Mitzvah, que é o quê? É uma cerimônia que celebra a inserção, né, do jovem judeu como membro maduro da comunidade judaica. Então, desde que ele nasce até esse momento, a atitude dos filhos é responsabilidade dos pais. A atitude em relação à vida religiosa, querer ler a Torá, querer saber, querer aprender, é responsabilidade dos pais. Então, se os filhos cometem erros religiosos nesse período, são os pais que devem se responsabilizar por esses erros. Mas quando eles chegam a essa idade dessa cerimônia, que tem o Bar Mitzvah, para os meninos, que é realizada quando eles completam 13 anos e 1 dia de idade, que é o que está aí na foto, e para as meninas, que é o Bat Mitzvah, que é quando elas completam 12 anos e 1 dia, a partir desse momento eles são considerados responsáveis pelos seus atos religiosos, tá? Depois tem o casamento, né? Que é um dia especial de jejum, de oração, de ato de bondade, de reflexão espiritual, certo? E no dia do casamento, os judeus eles rememoram, eles lembram que todos nós somos mortais, né? Uma forma de evitar o pecado. E a gente tem, por último, aí o Shivá, que é o nome dado para os judeus ao período de luto da morte de uma pessoa. Então, se morre alguém próximo, é 1 semana. Se morre um amigo, é 1 semana. Se morre um parente, é 1 mês. E se morre os pais ou os filhos, é 1 ano que eles têm que guardar o luto, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. A aula ficou um pouco grande. Espero que não tenha ficado tão maçante para vocês, ok? Qualquer coisa me chamem lá no grupo e anotem o quadro de hoje, tá? E preencham esse quadro também.